Boa tarde, Diego. Boa tarde, Silvia. Vocês me ouvem? Sim, fazemos sim. Boa Como vai? tarde, te ouço sim. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Então vamos dar início aqui ao nosso webinar de hoje, né? Primeiro, gostaria de agradecer a participação de todos os presentes aí, todos que tiraram esse tempo para nos assistir. Muito obrigado. Esperamos poder contribuir aí nesse tempo que a gente vai estar aqui conversando juntos. Hoje nós estamos com um tema, né, focado aí na indústria farmacêutica, por que proteger a empresa atendendo às regulações da Anvisa de forma ágil. Vamos estar debatendo esse tema aqui hoje junto com o senhor Marçal Soares, né, o presidente executivo do Sindifargo, a Silvia Martins, da Five Consulting, e o Diego Melo, da Rock Automation. Tá? A gente espera aí a participação de todos, tirando dúvidas e contribuindo aí com o conteúdo do nosso evento. Tá ok, pessoal? Bom, falando um pouco da Suporte Automação, só para a gente fazer uma breve introdução aqui, né? A Suporte Automação é uma empresa distribuidor de equipamentos de automação industrial, localizado aqui em Aparecida de Goiânia, né? Próximo a Goiânia. A gente atende aí toda a região de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins. Hoje a gente conta com equipe aí de mais ou menos 70 funcionários, tá? E trabalhamos com marcas aí líderes de mercado, como Rockwell, Metso, Endres, Cisco, e por que estamos promovendo esse webinar aqui? A ideia da Suporte é estar entregando soluções para o mercado, trazendo parceiros com know-how para atender as demandas dos nossos clientes. A gente tem um polo farmacêutico muito grande, muito importante aqui no nosso estado, a maioria das indústrias concentradas ali na cidade de Anápolis, algumas em Goiânia, Brasília, mas esse polo como um todo, considerando todas essas indústrias, é muito importante para a produção de medicamentos no Brasil como um todo, e a gente vê uma importância muito grande em estar levando soluções para esse mercado, porque é um mercado desafiador. Além dos desafios normais de uma indústria, com metas de produção, com desafios de qualidade, existe uma demanda regulatória muito grande em cima desse setor normal, um setor que mexe aí com as ciências da vida, que mexe com a saúde das pessoas. Então, é comum que tenha esse tipo de regulação. Mas o que a gente pode fazer, o que a gente pode trabalhar para ajudar as indústrias, as empresas a superar esses desafios e estar conseguindo entregar as demandas necessárias. Então, esse é o objetivo do nosso webinar hoje, isso que a gente vai estar discutindo. Tá? Eu queria chamar aqui a Silvia para poder iniciar aí a nossa apresentação. Silvia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você, Ronaldo? Primeiro eu queria Joia, te agradecer pelo convite, agradecer ao Diego também, que sempre me chama aí para estar perto de vocês e apoiá-los na área de farma, tá? Obrigada mesmo pelo convite. Por nada, obrigado a você pela sua disponibilidade. Então, Silvia, hoje a gente vai falar aí sobre esses desafios da indústria, né? E você, como uma profissional na área, já atuando há bastante tempo, enfim, já viu várias regulamentações, várias legislações surgirem, umas vão para frente, outras não, enfim. O que você nos diz desses desafios da indústria farmacêutica? Como que a gente pode ajudar os nossos clientes a atingir os seus objetivos? Ok, vamos lá então. Então, na verdade, eu queria antes contar um pouquinho de mim, né? Me apresentar um pouquinho. Eu sou engenheira eletricista de formação, meu nome é Silvia Martins. Eu sou fundadora da Five Validation, e aí só contando um pouquinho como que eu acabei caindo nisso, né? Como que de engenheira eletricista passei a tentar entender o mundo da farma, né? Então, dentro da área de automação industrial, eu acabei descobrindo que precisava validar sistemas de automação também, comecei a estudar tudo, e foi antes da Anvisa exigir isso no Brasil, foi uns 2, 3 anos antes que realmente acabei descobrindo, e eu fiquei realmente encantada por isso, porque é algo que eu consegui unir a engenharia de automação com o poder de ajudar
a proteger a saúde do paciente, a qualidade do medicamento e a integridade dos dados, né, gerados por esses sistemas, que é a base de tudo aí. Aí eu comecei a ficar encantada, porque eu via que o que eu estava fazendo estava ajudando tudo a ficar melhor, né? E aí eu comecei a estudar tudo. A Anvisa, na época, precisava também adotar as normas, né? Em 2010 já tinha começado a exigir mais, porque, na verdade, lá em 2005 já teve exigência na área da farmoquímica. Em 2010 aumentou isso, porque tem muito mais indústrias farmacêuticas no país do que tinha na farmoquímica. Foi daí que eu acabei abrindo a empresa, né? Não tinha tanta gente que falava disso no assunto, eu vi um espaço, né? Aí eu acabei fundando a Five Consultoria, que hoje a gente reposicionou o negócio para Five Validation. E aí nós prestamos serviço durante todo esse tempo na área de consultoria, então através da alocação de recursos e tal, ou de projetos turnkey de validação. E aí chegou um determinado momento que nos deu uma vontade muito grande de transformar esse processo para o processo digital. Então hoje nós somos, além de uma empresa de consultoria, nós somos um provedor também de sistemas, né, de um sistema, que é a validação sem papel. Então, o que nós vamos falar aqui hoje, eu também trago um pouco da experiência de ter transformado o negócio digitalmente. Então, eu vou pôr uma hora cap da profissional que vai falar um pouco da norma, mas também eu queria colaborar enquanto fazer a transformação digital de um processo manual para o eletrônico. Então, eu quero colaborar nisso também. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela, e aí eu vou pedir para vocês me falarem se eu estou muito técnica ou não, porque depende muito do pessoal que está assistindo, e a gente, na verdade, eu gostaria de ter aqui a oportunidade de fazer uma apresentação que realmente agregue valor para quem está aqui. Então, se vocês acharem que está muito técnico ou não, se vocês quiserem me balizar aí, fiquem à vontade para guiar, porque dá para falar muito ou pouco, mas eu sei que a gente tem uma limitação de tempo aí, claro. Vocês estão vendo a minha tela? Posso seguir? Sim, pode seguir, Silvia. Pode sim, Silvia. Obrigada. E se vocês quiserem, Diego, por favor, faça as suas observações, e o Ronaldo também, e vão enviando aí para ficar um bate-papo e não uma pessoa só que fica falando, para não ficar cansativo aí. Legal. E o público em geral também, né? A gente tem um espaço aí, o chat, para perguntas, pessoal. Fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, né? A gente vai, como a Silvia falou, tentar fazer esse bate-papo, responder a todas as perguntas aí. Caso fique alguma sem resposta, aqui no evento a gente envia depois por e-mail, entra em contato, tá? Ou dá até para marcar reuniões também, tá? Se vocês se a gente não entender muito bem a pergunta, eu me fico à disposição para fazer reuniões. E aí, agora por videoconferência acaba ficando mais fácil, né? E aí eu vou pedir para o Ronaldo me guiando aí se eu não ver o chat aqui, tá bom? Porque eu não estou vendo o chat agora. Pode deixar que vejo sim. Silvia, desculpa te interromper um pouco. Acabou de chegar aqui no nosso evento aqui, o senhor Marçal. Ele é um convidado ilustre nosso aqui, uma pessoa que contribui muito com esse segmento aqui no nosso estado, né? Está à frente do Sindifargo, né? Tem participado de bastante eventos aí, enfim, ajuda a levar esse conhecimento para a indústria farmacêutica, ajuda eles a superarem esses desafios. Senhor Marçal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, você consegue me ouvir? Ouvimos bem. Perfeitamente. Está me vendo também? Ouvimos Perfeitamente. Bem, Gente, me desculpe o atraso. Nós fizemos aquele evento teste, eu fiz em casa. E hoje eu tive que vir para o escritório e perdi tudo. Me perdoem, tá? Não, sem problemas. O que é importante é a presença do senhor aqui, que tem muito a contribuir com a gente aí. E antes da Silvia iniciar aí com a apresentação da Five, eu queria ouvir as palavras do senhor aí, fazer uma abertura para a gente. Por favor. Ok. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos vocês da Five, Silvia, principalmente, né, Silvia, que é a nossa grande companheira aí. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu pretendo fazer uma fala bem rapidinho, porque eu gostaria de falar para todos vocês sobre os grandes desafios que a indústria farmacêutica instalada no Brasil, principalmente as indústrias brasileiras, tem que enfrentar daqui para frente. De uns anos para cá, a Constituição, nesses últimos 20 anos da Anvisa,
a toda a história da indústria farmacêutica mudou com relação à qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. Porém, nos últimos 5 anos, nós tivemos, digamos assim, um regulatório um pouco mais robusto, e com a entrada da Anvisa no PIX, a edição da RDC 301, que nos dá novos parâmetros para a certificação de boas práticas farmacêuticas, nós temos grandes desafios pela frente. Essa pandemia do Covid nos trouxe um desafio que ainda não sabemos se vai voltar, que é a questão da variação cambial. A variação cambial está realmente prejudicando sobremaneira o resultado econômico das empresas, inviabilizando uma série de produtos, inviabilizando empresas, e a gente não sabe se essa variação cambial vai retornar pós-pandemia. Outra dificuldade que nós estamos tendo grande aí, que é um desafio enorme para vencer agora, é a questão dessa nossa incrível dependência de matérias-primas, principalmente do continente asiático, né? O Brasil importa de 95% a 98% dos seus insumos farmacêuticos ativos, e nós tivemos uma amostra muito perigosa agora dessa questão de segurança nacional, que é essa grande dependência que nós temos. A gente está trabalhando e está se movendo aí para começar a olhar isso mais de perto. Na verdade, nós sempre tentamos, né, Silvio? Você é testemunha. Mas, assim, a gente nunca foi muito ouvido pelas autoridades. Eu acho que agora a gente vai ser ouvido. Na RDC 301, voltando nela, nós temos um desafio que a Five pode nos ajudar bastante, que é a questão da validação online da embalagem, da rotulagem. Ontem mesmo eu estive conversando com alguns técnicos do Senai. Nós temos um desafio gigantesco. O nosso parque fabril, ele não é tão novo, né? Nós temos indústrias que cresceram muito, que têm máquinas muito novas, até máquinas de última geração, fabricadas na Itália, às vezes até na China, mas nós temos também muitas máquinas antigas, máquinas que não se comunicam, máquinas que não têm nenhum sistema eletrônico de controle. E hoje, para você fazer validação online em toda uma linha de embalagem, seja ela líquidos, sólidos, semissólidos, injetáveis, né? É um desafio gigantesco, onde poderemos, inclusive, ter que descartar algumas máquinas e comprar outras. E eu vejo aí, pessoal, uma grande oportunidade para a gente já entrar na indústria 4.0, né? Já que nós vamos ter que fazer validação online de todas as nossas linhas de embalagem, nós temos um prazo aí para fazer isso. Já que nós estamos mexendo com rastreabilidade, que é a colocação do QR Code, a rastreabilidade de cada caixinha de medicamento, cada um com a sua certidão de nascimento, que é o I1, né? Identificador Único de Medicamento. Então, se a gente somar a rastreabilidade, que a gente já tinha que estar fazendo, e que nós temos até 2022 para concluir, só mais desafio, né? Mais o desafio de validação online de toda a rotulagem, nós temos aí 2 componentes ideais para se pensar com, talvez assim, um mínimo a mais de investimento, a gente implantar a indústria 4.0. E a Silvia vive puxando minha orelha, né, dizendo que a gente tem que ter erro zero. Eu concordo, a gente tem que ter erro zero, né, Silvia? Então, nós temos aí, dentro desses grandes desafios, nós temos as oportunidades de uma vez por todas, partir para esse erro zero nas nossas indústrias, partir para a indústria 4.0. Um outro desafio muito sério que nós temos, que saiu o decreto do Ministério do Meio Ambiente agora em junho, que é a logística reversa de medicamentos. Tá? Isso foi discutido durante 9 anos, e com o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, em 6 meses, ele resolveu, publicou o decreto, e nós estamos agora envolvidos também dentro desse novo grande desafio, que é a logística reversa de medicamento,
num país continental, com mais de 5 mil municípios. É claro que nós vamos começar, né, lentamente, mas dentro de 2, 3 anos a gente tem que estar em tudo quanto é município acima de 100 mil habitantes. É um sistema complexo, não é fácil, várias etapas foram vencidas, vários desafios foram vencidos. Então, nós temos a RDC 301, revisando, né, com toda a sua parte de validação, de toxicidade e de automação, né, na questão da validação online. Não importa o tamanho da empresa, não importa quantas linhas, não importa o volume de produção, tem que ter validação online. Temos, então, a rastreabilidade, são 2 desafios que eu repito, uma grande oportunidade. Se você não vai implantar a indústria 4.0 agora, você já pode deixar toda a base pronta para isso. E temos excelentes empresas no Brasil. E aí nós temos também a questão da rastreabilidade e outros grandes desafios que estão vindo por aí. Gente, é muito importante observar que hoje a Anvisa, né, está sendo auditada, está cumprindo exigências do PIX. Então, estamos aí entre 50 países e entre as maiores agências reguladoras do mundo. Então, hoje, a Anvisa, ela fica um pouco atada, um pouco amarrada com relação às negociações com a gente, tá? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, tá? Dos desafios que nós temos, mas desafios que traz grandes oportunidades. Muito obrigado a todos, desculpa o meu atraso. Senhor Marçal, a gente que agradece, realmente essas palavras que o senhor nos disse aí nos mostram o quão grande são os nossos desafios e esperamos aqui, claro, seria muita ousadia nossa falar que a gente vai dar uma receita de bolo e resolver tudo isso num webinar, mas o que a gente quer é se colocar à disposição aí para as indústrias, para estarmos debatendo mais esse assunto e apoiando vocês nessa jornada. Obrigado. Silvia, vamos lá, vamos tentar ajudar o nosso pessoal? Só uma palavrinha, eu preciso pedir licença que às 15 horas eu saio, porque falando em Anvisa, nós temos uma reunião no GGFIS. Ficaria até às 15 horas, tá? Obrigado. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigada. Deixa eu aproveitar, então, e te agradecer pelas palavras. Eu acho que você fez uma abertura e uma reflexão, né, da situação que nós estamos passando, e concordo plenamente que se houver essa visão do que precisamos fazer e o que podemos fazer com essa obrigação, nós podemos otimizar os investimentos, né, e levar a empresa para um patamar mais produtivo também. Por isso que é um dos motivos aqui do título do nosso webinar, trazer o que pode ser bom aí para a indústria. Muito obrigada, Marçal, de novo, pelas suas palavras e pela sua participação brilhante no sentido de sumarizar todos os desafios que estamos passando. E mesmo quando você fala sobre situações que aparentemente não estão ligadas à automação, como importação de insumos, por exemplo, na verdade, existem algumas empresas, né, a gente já tem notícia de algumas empresas repensando a questão de importação, e talvez a gente tenha novas linhas, novos prédios, novos sites nos próximos 10 anos para fabricar insumo de novo no Brasil. O que tem a ver com eficiência, tem a ver com automação, tem a ver com regulamentação e tem a ver com geração de empregos, pode ser positivo. Às vezes a pandemia veio para puxar a orelha de todo mundo, né, para repensar algumas coisas na nossa vida pessoal e também nas decisões de negócio. Perfeito. Bom, eu vou aqui, então, falar sobre as novas regulamentações na área digital. Então, até seguindo com o que o Marçal comentou, as regulamentações, elas estão vindo, nos obrigando a trazer tecnologia para dentro dos sites, né? E você não costuma ver dentro da norma, falando assim, que você precisa automatizar o processo. Não existe essa fala dentro da norma. Mas quando você vê como atendê-la, o como está dentro da tecnologia, pelo menos a gente reflete bastante em grupo, com esses trabalhos que nós temos para montar esses webinars, a gente reflete bastante e vê que o uso da tecnologia pode realmente ajudar a trazer eficiência para o atendimento regulatório e também eficiência acaba que vindo para a produção também, né?
Então, começou isso, na minha visão, pelo menos pessoal, claro que vocês podem, por favor, opinar, desde 2016 vem vindo essa questão. E começou com os guias de integridade de dados. E começou lá fora, né? A Anvisa não emitiu um guia de integridade de dados, porque, por enquanto, pelo menos a Anvisa se posiciona no sentido de integridade de dados tem que ter, e sempre existiu, na verdade, não é algo novo, né? Mas o EMA, né, que é a agência europeia, trouxe um guia a respeito disso, o FDA, a agência MHRA, a agência do Reino Unido, né? O PICS, né? Que para quem não sabe aqui, só para fazer uma explicação rápida, PICS significa Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, que é um grupo de agentes reguladores, é um grupo oficial, onde o Brasil está se tornando membro, que é um avanço muito grande para nós, já muda, né, o patamar, até por isso que o Marcel comentou que a Anvisa agora é cobrada, né, ela sofre auditorias, e não está somente nas mãos da Anvisa decidir adotar uma regra ou não, escolher ou não, dilatar muitos prazos, né? Está tudo na mão de todo esse grupo de agentes reguladores tem que caminhar juntos. E por que isso é importante? Para que a gente possa exportar, né? Então, é uma política econômica também do país. A Organização Mundial da Saúde também emitiu um relatório, um guia bastante importante, inclusive emitiu um recente agora, que não está aqui, mas já tem um de 2019, falando sobre integridade de dados. Então, integridade de dados é aquela situação de que o que eu mostrei tem que ser real. E por que eu estou colocando isso como tecnologia? Porque é muito mais fácil nós colocarmos sistemas coletando os dados dos processos de maneira automática. Porque quando nós fazemos isso manual, e nenhum guia diz que não pode fazer manual, então por isso que eu estou deixando claro que a tecnologia é uma opção, mas uma opção muito interessante. Quando você faz o registro manual, que muitas empresas ainda têm, para provar que esse dado é íntegro, acaba tendo a necessidade de ter um duplo cheque. E esse duplo cheque, uma das coisas é que tem que ser contemporâneo. Para ser contemporâneo, esse dado, você acaba tendo que colocar um duplo cheque no momento que o dado está sendo registrado. Então, acaba ficando caro, porque para cada vez que você vai registrar um dado do processo, tem que ter um colega junto, assinando que ele viu que o reator lá, o tanque, está realmente a 73 graus, por exemplo, né? Então, acaba burocratizando mais o processo. Então, tudo isso porque o papel aceita tudo, né, Silvia? Exato. E aí, acaba que com o sistema, né, e eu achei muito interessante que a Anvisa andou falando sobre isso, dizendo o seguinte, qualquer sistema é mais fidedigno do que o papel. Acho que foi um pouco até radical, porque existem sistemas que são fracos. E quando eu digo fracos, é que eles não são validáveis, eles são dados que podem ser alterados. Então, esses sistemas não valem. Nós estamos falando aqui de sistemas onde eu tenho um banco de dados protegido e que o usuário ou alguém da empresa não teria o interesse de alterar esse dado. Por isso, a integridade de dados está muito ligada com tecnologia, onde, claro, a indústria vai precisar checar o quão íntegro esse banco de dados é, além de outros pontos que estaria dentro aí do item que é o Supplier Assessment, né, que é a avaliação do fornecedor. Bom, aqui eu trouxe para vocês só uma ideia de que nós estamos falando bastante da indústria de farma, mas quando nós estamos falando da indústria de farma, eu gostaria de deixar um pouco mais abrangente, e na região central nós temos várias empresas de outras áreas também, que poderíamos chamar de ciências da vida. Mas gases medicinais já é regulada também. Quando eu digo isso, eu estou falando aqui basicamente de validação de sistemas computadorizados. Validação de uma maneira geral também. A farmacêutica, produtos médicos, as saneantes, os produtos de limpeza, domiciliares e principalmente os hospitalares, né, onde tem que fazer sanitização, e hoje a sanitização está mais importante do que nunca, né, até por causa da pandemia. Higiene pessoal, perfumes e cosméticos. Área de distribuição, armazenagem e transporte, aumentou a regulação, ficou mais apertada. Farmoquímica e a veterinária, apesar de não ser regulada pela Anvisa, quando ela é uma multinacional, o Sporten, por exemplo, ela tem a mesma regulação padronizada, porque na Europa, nos Estados Unidos, saúde humana e animal são tratadas da mesma forma. Então, quem é multinacional acaba tendo que aderir também às mesmas regras de farma. E aí,
Depois que vieram, então, os guias de integridade de dados, veio a RDC 301, trazendo alguns regulamentos que, se nós não usarmos a tecnologia, vai ficar muito mais desafiador. Um exemplo disso é a verificação continuada. Então, dentro da validação de processos, é uma fase adicional, onde tem que ter cálculos estatísticos para comprovar que os lotes que vão sendo fabricados estão realmente no status daquele processo estar validado. Então, imagine fazer isso no papel. Você já fabricou e você já ter a tendência dos parâmetros críticos, né, para ver se ele saiu muito ou não. Isso fazendo via software, no caso da Roca, o mesmo software que eles têm de solução. Aí vem a fala do Marçal, muito interessante, que quando você tem a solução de serialização e rastreabilidade, a hora que você faz uma extensão da implementação de módulos adicionais, aí o Diego pode entrar no detalhe, você já consegue monitorar os processos já com gráficos, enfim, falando, né, interfaceando com o software de validação, por exemplo, para nos dar os dados de que se essa validação, esse lote que foi fabricado ainda está fazendo com que o conjunto de lotes fiquem dentro do monitoramento de verificação continuada. Então, via tecnologia fica mais simples. Um outro ponto que não foi novidade da RDC 301, já tinha na RDC 17, mas que eu particularmente acho quase impossível de fazer na mão, é o RPP, Revisão Periódica de Produtos. Então, só para contar o que é rapidinho, para quem não está tão por dentro, basicamente um relatório, onde você tira por apresentação do produto, onde nós temos que indicar vários parâmetros ao longo do negócio. Não é só da fabricação daí, mas nós estamos falando aí de reclamações de cliente, nós estamos falando de análises de matérias-primas e embalagens que deram fora ou dentro, análises de produto acabado, reclamações de clientes ligados a esses lotes, saber controle em processo, saber desvios, não conformidades. Então, veja que nós estamos falando ali desde do pessoal que registra essas reclamações até o processo, passando pelo pós-venda, né? Então, se você não pensar no futuro, pelo menos, né, pode ser algo paulatino. Claro que tudo que nós estamos falando aqui requer investimentos. Mas, de qualquer maneira, fazer na mão para ligar todos esses dados, normalmente você tem etapas manuais que acabam passando por uma planilha Excel que começa a ficar complexa, porque você tem que ligar muitos dados. Então, a tecnologia pode ajudar a começar a ter os dados, vamos dizer assim, computadorizados, onde a gente liga esses bancos de dados para tirar um relatório unificado. Então, revisão periódica de produtos, eu vejo um desafio bastante importante que poderia ser mirado, né, para conseguir atender. E tem que atender. Então, tudo que nós estamos falando aqui tem que atender. Eu só estou colocando, né, que a tecnologia pode ser uma ferramenta muito menos penosa para conseguir atender esses itens de conformidade. Claro que tem a questão do investimento, que no começo fica grande, mas depois a operação mais eficiente acaba aqui se pagando isso tudo, né? Ao passo que quando você tem o processo manual, ele é mais barato de implementar, mas em compensação você tem um custo de sustentação muito maior. Então, tá, Silvia, eu gostaria de aproveitar essa fala sua e já deixar uma pergunta para o nosso amigo Diego, porque você tocou num ponto fundamental, que é a questão do investimento, né? Sim. Bom, existem as regulações, as normas, né? A gente sabe que as empresas têm que atender, mas existe um limite de capital, né? Ninguém tem tanto disponível assim para poder aplicar e empenhar nessas soluções. Eles precisam fazer, né? Regulamentação, precisa ser obedecido, mas existe um limite financeiro. Então, Diego, existe uma maneira da gente implementar isso de forma gradativa, de maneira que o investimento se dilua ao longo do tempo, né? Como fazer isso acontecer de uma maneira mais suave? O recurso é definido, né, na indústria farmacêutica ou em qualquer outro ambiente fabril, né? Eu faço um link com soluções, né, como talvez uma possível saída, com soluções flexíveis, né,
que eu vou falar um pouquinho no slide. E, além disso, né, soluções que eu coloco entre aspas, porque é uma palavra muito batida, preparadas para o futuro, né? Que você hoje investe em algo que você não vai perder nos próximos 3 anos, que você consiga continuar e manter o seu status de validado, aumentando esse sistema, chegando até o ponto que você vai conseguir cobrir a sua fábrica, a sua produção, a sua operação, né, de uma forma digitalizada, e vai de encontro com o que a Silvia está comentando. Avaliar o ciclo de vida total da solução, né? O custo total, não só a questão momentânea do investimento inicial. Seria isso. Exato. Porém, de qualquer forma, acho que um dos grandes erros que a gente vê, e a gente vê com certa frequência, é uma indústria querer começar sem ter criado pelo menos uma base, que seja um estudo, um plano diretor, e tenta implementar algo já pensando que eu concordo, tem que pensar grande, mas tem que começar pequeno e ir escalando. Aí você consegue ver o retorno, você consegue comprovar o retorno daquela aplicação e você, consequentemente, começa a ganhar credibilidade, talvez seja a palavra, junto com o board da empresa, para cada vez mais você receber os investimentos e ir escalando esse processo de digitalização. É minha opinião, tá? Não sei se o que a Silvia concorda. Diego, eu acho que você tocou num ponto que me fez lembrar o quanto isso é importante para as carreiras das pessoas que estão aqui conosco. Porque a pessoa pode pensar assim, né? Eu não sei qual é o nosso público que está aqui, mas ela pode pensar assim, mas eu sou um analista, eu não vou conseguir fazer um projeto desse tamanho, ser algo factível só porque eu estou ouvindo coisas bacanas aqui no evento. Mas não se subestime, você que está ouvindo a gente. Você é um grande influenciador. Pode ser que você não tenha o poder da caneta, mas você é um influenciador. Exato. Esse é o primeiro ponto. E dentro da indústria farmacêutica, que é uma coisa diferente em outros mercados, você vê pode ser que eu esteja errada aqui, pode ser que vocês queiram falar diferente, mas eu particularmente vejo o nível de decisão muito horizontalizado dentro da indústria, dessa área de ciências da vida. Então, a pessoa lá que, às vezes, é um analista de validação júnior, ele é questionado, mas o que você acha? Isso dá para validar? E se ele falar que não e subir a mão assim, ele tem o poder de parar. Ou Exato. ele tem o poder de animar, porque a qualidade, essa área de validação, tem o poder de incentivar. E é possível usar a tecnologia mesmo no mercado altamente regulado. Gente, a Anvisa fez a transformação digital. A Anvisa fez a transformação digital dos processos dela. Está acabando o papel, e ela anunciou isso claramente alguns meses atrás, que tinha finalizado o processo de transformação digital. Dá para imaginar um órgão regulador do governo totalmente sem papel? Imagine a gente, então. E a Anvisa fez vários eventos do ano passado dizendo que sistemas são muito melhores que o processo manual, porque dá para controlar de maneira muito mais fácil. Isso significa que também nós temos que tomar um cuidado e usar soluções boas que dê para validar, porque é um perigo de nós usarmos aí qualquer sistema. De acordo. E depois não conseguir validar e aí acabar complicando a nossa vida dentro da empresa. Mas o que eu quero dizer é que participar desse processo de fazer um estudo, mas ir fazendo investimento paulatino, até para ganhar a confiança da gestão, que foi exatamente o que você colocou, faz um empoderamento da carreira. Então, tem um aspecto também de ser a pessoa certa a conduzir aquele projeto dentro da empresa. Eu ficaria extremamente feliz se eu estivesse no lugar do analista e conseguisse influenciar isso e conseguisse tomar conta, porque quem dá a ideia é que normalmente depois é o dono do processo, né? Exatamente. Eu acho que tem bastante coisa que a pessoa ela precisa entender que ela tem mais poder de influência do que ela imagina que ela tem, sabe? Totalmente de acordo, Silvia. É isso mesmo. Aqui eu vou entrar um pouquinho num aspecto um pouquinho mais técnico, mas é interessante também. Dentro falando da regulação, né, tem algo que fica um pouco mais complicadinho de entender, mas com o tempo a gente vai se acostumando, e veio um negócio dentro da RDC 301, que é aí para a área de farma, falando sobre os atributos críticos de qualidade. Então, está tudo em cima desses atributos críticos de qualidade. E pode ser um atributo químico, físico, biológico, microbiológico, que pode ser definido, medido e continuadamente monitorado.
para assegurar a qualidade do produto dentro dos limites de qualidade. Monitorado significa que eu preciso medir. Como eu controlo algo que eu não meço? Então, o atendimento da RDC 301, ela está muito relacionada, na minha opinião, a começar a medir parâmetros que impactam na qualidade. Ah, mas eu meço. Só que, às vezes, eu meço olhando para um display e eu pego essa medição quando dá tempo. Eu posso ter espaçado demais e um lote ter sido feito. A maior parte dele eu não ter percebido que aquele parâmetro fundamental para o produto pode ter saído. E se eu monitoro isso automaticamente, eu tenho recursos como alarmes, como controles automatizados, que não deixam o processo sair daquela faixa que é permitida. Isso é muito comum na automação, é para isso que serve, né? Então, CQA, um exemplo, né? Não é exatamente a medição direta, mas tem a ver com o resultado. Por exemplo, uniformidade. Ninguém mede uniformidade, mas tem vários parâmetros de processo que me permite dar uma uniformidade melhor e maior. Granulação, solvente residual, mistura, limites microbianos. Aqui tem alguns exemplos, mas tem mais, né? E aí, o que são os CPPs, né? Que a RDC fala bastante sobre isso. Estou falando que a gente está aprendendo, porque eu até faço parte de um grupo de fora que já está usando a RDC 301 deles lá, que é a mesma fala, né, do PIX. E olha, a gente está discutindo até hoje o que é CPP e CQA, tá? Então a gente acha que está entendendo, mas eu não sei até onde. Realmente tem muito aprendizado envolvido aí. De qualquer maneira, é o parâmetro de processo que, se variar, cria um impacto no CQAs. Então, na verdade, eles estão envolvidos com um caminho para ter a saída, que é o resultado final daquilo que impacta no produto. Exemplo, controle de temperatura, velocidade de rotação, tempo de mistura, viscosidade, pH, tamanho de partícula, impureza. Aí sim, são coisas mais medíveis, monitoráveis, sensoriáveis. E aí, indo para um sistema de controle, a gente consegue garantir os CQAs. Basicamente é isso. Então, isso tem a ver com a automação. Aí, como o Marçal mesmo fez a observação, nós temos o desafio de serialização e rastreabilidade. Não tem como atender serialização e rastreabilidade sem um sistema automatizado. Esquece, não tem como. A própria norma diz que tem que ser via sistema, né? Então, também tem, a partir da linha de embalagem, acabou, a gente vai ter que automatizar, né? Então, talvez, e voltando essa linha, e aí quando o Marçal estava falando lá das linhas de embalagem, ele estava falando das câmeras de visão. Hoje a RDC 301 acabou obrigando você a ter verificações automatizadas, né? Está faltando blister, se o alumínio é o certo, e principalmente a questão de visualizar a embalagem, né? Falta ou ausência, ausência e falta, e comprimido quebrado, por exemplo, né? Então, já está na linha de embalagem. Veja que começar a interligar esses sistemas acaba nos levando a pensar se depois, um próximo nível, eu levar isso para manipulação, é isso que o Marçal está querendo falar. Será que eu já não estou na indústria 4.0? A indústria 4.0 é eu olhar para a qualidade, para aquilo que realmente interessa, para o zero defeito, né? Que nós tivemos um bate-papo esses dias a respeito disso. Zero defeito, o que significa? Se não está bom, para a linha. É radical por um lado, mas existe algumas plantas fora, né, de zero defeito. É assim, se parou a linha é porque não estava bom, então não fabrica. Se eu fabriquei é porque estava tudo bem. E aí os monitoramentos dos parâmetros de controle são todos online, né? Que é o Continuous Manufacturing também, que o FDA incentiva, tudo. Posso fazer uma pergunta que eu não sei se você tem isso de cabeça, tá? Mas quando a gente entra na própria RDC 301, quando a gente entra nessa parte de verificação continuada, né, que ela até colocou como embalagem online, algo do tipo, não me recordo agora certinho, indo mais específico ainda, falando, por exemplo, sobre o sistema básico, como, por exemplo, um bula cartucho. Existe um prazo que a Anvisa já deu para que as indústrias se adequem para isso, pensando na RDC 301. Você lembra de cabeça qual que é esse prazo? Na verdade, já foi. O prazo que tinha sido dado já foi 45 dias após a emissão da norma. Uhum. Se a Anvisa inspecionar hoje, e hoje não estiver resolvido, acaba sendo uma não conformidade em potencial.
Então, quer dizer, se o cliente, se hoje a indústria, né, não tem um sistema que, para nós, parece ser algo tão básico, né, que é um sistema, por exemplo, bula cartucho, ela corre o risco de ser notificada. Só precisa entrar no detalhe, porque eu me lembro da exigência de câmera de visão. Bula e cartucho, eu preciso checar e eu vou dar um retorno para vocês a respeito disso. Bula cartucho, me vem muito à mente a questão do sistema de pesagem. Também. Que é o check-weigh, né? Que é Também. Na verdade, ele pega o conjunto acabado, né? Na hora de dar o setup da linha e pesa. Então, se tiver uma variação maior que essa, é porque alguma coisa faltou. Ou faltou comprimido, ou faltou bula, ou o cartucho não é aquele, alguma coisa aconteceu, né? Mas o que eu vi foi sistema de visão. Eu não tenho certeza absoluta desse item e eu posso checar e dar um retorno para vocês todos sobre exatamente o que a norma está pedindo. Mas câmera de visão, eu lembro que foi a maior discussão na época da revisão, né, do retorno do mercado para a RDC 301, e eu lembro que foi algo que dava impacto. Uma outra coisa que está dando impacto também, não é só isso não, que o Marcelo acabou nem comentando, é o monitoramento online de contador de partículas. Também. Também é outra coisa que pega também. Mas, enfim, sobre essas questões de processos, eu posso dar um retorno depois a respeito disso, tá bom? Para não falar alguma coisa. Discussão mesmo. Aqui é só para finalizar, que a gente está falando muito de processo, de automação, de usar sistemas para coletar dados para controlar esse processo, né? Para tudo isso tem que validar, seja processo, limpeza, validação de sistemas computadorizados, a qualificação dos equipamentos com o sistema computadorizado embarcado, qualificação de infraestrutura. Aí, no nosso caso, a gente está incluindo itens de cibersegurança, porque tá todo mundo aí sofrendo muito mais ataques durante o processo de pandemia, colocando funcionários para trabalhar em casa, né, também. Qualificação de utilidades, tudo isso, se a gente usar papel, é meio que estou automatizando o fim, mas eu estou usando o papel para provar que o fim realmente funciona. Então, o que nós fizemos, né? Desde janeiro de 2019, nós fizemos o lançamento de uma plataforma paperless para ajudar a validar tudo isso mais rápido. Basicamente, é isso que eu queria comentar. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, querem debater um pouco, ou já emendar, de repente, Diego, que eu só levantei aqui as demandas, né? A FAIV não vai resolver essas demandas todas. Não ser a validação sem papel. Eu quero ver pergunta aí. Pelo que a gente percebeu aí, Silvia, realmente esses desafios estão muito ligados ao uso da tecnologia, né? Igual você falou, existem maneiras de fazer talvez sem, com mais ou menos, mas principalmente nos dias de hoje, a tecnologia está presente no dia a dia. E aí agora cabe ao Diego aí, né? Ele tem que dar soluções. Dar soluções, né? O Diego sobrou. Tá na Rockwell aí, a Rockwell é o maior parceiro de negócio hoje da Suporte, por isso que a gente trouxe ele aqui para complementar aí essa apresentação, né? A gente lançou os desafios, a Silvia falou um pouco de como fazer, e eu queria ouvir você agora, Diego, aí complementando com a parte tecnológica aí, o que a gente pode entregar aí para o mercado para ajudá-los. Ótimo. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Sempre bom falar sobre indústria, como ajudar aí na superação desses desafios. Eu não sei se vocês já estão vendo a minha tela. Sim. Já está para vocês? Tá, bacana. Então, até fazendo o link aí com tudo que Bom, antes de mais nada, desculpa, né? Meu nome é Diego Mello. Hoje eu estou na Rockwell e a minha função é ajudar a indústria a se digitalizar, a indústria farmacêutica, e superar esses desafios relacionados a atendimento de normas e no processo de digitalização como um todo. Um dos pontos, por exemplo, que já foram até discutidos aqui é a própria rastreabilidade, ok? Então, de uma forma muito rápida, né, sintetizando tudo que a gente vem discutindo, quando a gente fala da indústria farmacêutica, da indústria de life science como um todo, a gente sempre está pensando em ter um rápido acesso ao mercado, literalmente diminuir o nosso time to market, né? A conformidade regulamentar, integridade de dados que estão ali totalmente coladas, como a gente ouviu a Silvia explicando,
segurança, o risco da operação. E olha aqui que bacana, né? Também fazendo um link com o que a própria Silvia comentou, né? Força de trabalho qualificada e disponível. Tá? Pensando nisso, e até fazendo um link como onde eu quero estar, onde a indústria farmacêutica, né, deveria ou vai estar daqui a alguns anos, num curto, médio espaço de tempo, pensando em uma instalação preparada para isso, o que a gente espera? A gente espera uma instalação que ela seja baseada em poucos pilares, né, mas que são profundos quando a gente pensa em tecnologia, né? Então, a próxima geração de uma indústria farmacêutica, ela trabalha com soluções e ela em si tem uma infraestrutura, uma instalação que é expansível, que é flexível, à prova do futuro, orientada por dados, informações. Então, imagine a quantidade, o volume de dados e informações que são gerados durante a produção de uma batelada, que seja. E hoje isso, literalmente, não é utilizado de uma forma, talvez, entre aspas, inteligente, né? Ou a gente não consegue gerar valor de uma forma concreta com essa informação. E, além de tudo, a gente está cada vez mais conectado. A indústria está cada vez mais conectada. Rastreabilidade, por exemplo, agora é uma obrigatoriedade que vai obrigatoriamente conectar toda a indústria nacional, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de processo, a gente fala de tecnologia, a gente fala de câmeras, sistemas de visão, por onde esses dados vão trafegar? Existe hoje uma demanda muito grande para projetos e até mesmo consultoria, né, para essa parte, como a própria Silvia comentou, de infraestrutura, mas voltada para a parte de rede industrial, né, que automaticamente está linkada com cibersegurança. Ok? Eu quero só pedir para vocês, se eu estiver falando ou muito devagar ou muito rápido, tá? Vocês me ajudarem aí, pontuarem para mim, porque eu não estou mais vendo aqui o tempo. Tá? Então, quando a gente fala em uma arquitetura flexível, a gente está falando de DCS, a gente está falando de SCID, de processos, a gente está falando do controle de máquinas. Agora, tudo isso tem que ser uma plataforma aberta. Tudo isso tem que estar aberto para a indústria. Por quê? Porque se amanhã ou depois ela quiser fazer alguma alteração, ter alguma expansão, ou por uma obrigatoriedade de uma nova instrução normativa, uma nova regulamentação, por exemplo, que vai ser emitida, que a gente ainda não sabe, que aquilo possa estar adequado, que você não perca todo aquele investimento que você já fez. Então, a gente está falando de integrar a planta toda, ok? Orientada por dados e conformidades, como eu comentei. Quando a gente fala, por exemplo, de hoje, uma produção da indústria farmacêutica, existe até aquela piada pronta, né, Silvia, que é muito comumente dita, né, no nosso meio, que a indústria farmacêutica ela produz até medicamento, porque ela é uma indústria de papel. Né? Exato. Então é interessante isso, porque ao mesmo tempo que a Anvisa, a gente está vendo aí que a Anvisa está tendendo para esse lado de digitalização, né? Algumas indústrias já estão buscando soluções para, por exemplo, fazer todo o registro do lote, todo o registro, né, as ordens de produção, digitalizar todas essas ordens de produção para eliminar o papel da indústria farmacêutica. Então, quer dizer, imagina que, como a Silvia também comentou, achei muito interessante, né? Que tudo tem que ter um duplo cheque, que você sempre vai ter ali o registro, que no final, por exemplo, da produção de um lote ou de um medicamento, alguém vai ter que ir lá e conferir tudo para saber se não faltou uma assinatura, para ver se o dado que foi coletado está coerente, para literalmente garantir a integridade daquilo que foi escrito. Como a Silvia disse que também é importante. Integridade de dados, né, ele começa a partir do momento que a gente confia naquela informação que foi dividida, e isso pode começar desde do campo, pensando, por exemplo, em todo o hardware, em toda a estrutura de máquinas e equipamentos que essa indústria tem, passando, por exemplo, pelo papel, não deixa de ter integridade de dados ali também, chegando até a eliminação disso e você literalmente trilhar ali pela digitalização, digitalizando ali literalmente todos os processos. Então, quando você digitaliza, automaticamente você está dizendo que você está conectando. Se você conecta, você tem acesso aos dados. Se você tem acesso aos dados, você começa a
consolidar, a gerar análises e automaticamente você começa a melhorar o seu processo. Novamente, tudo estará conectado. Será que hoje, assim, se o pessoal puder pegar e escrever nos comentários, eu queria entender depois, até para a gente marcar uma próxima conversa, algo do tipo, quem hoje tem um plano de recuperação de desastres dentro de uma indústria? É engraçado, mas é difícil. Um procedimento para isso, uma solução de backups automáticos, por exemplo, para garantir que alguém não se comunique com um ativo, com um controlador, um meia-game, alguma coisa do tipo, falando aí bem do chão de fábrica, e que não faça uma alteração que perca o status de validado e que depois tenha que fazer todo o processo de validação novamente. Uma ferramenta de detecção de ameaças e por aí vai. Então, aí, respondendo a sua pergunta agora, Ronaldo, né, e Silvia, o que a gente pode fazer, né? Como que a gente, hoje, como Rockwell, Suporte, Five, como que a gente consegue ajudar a indústria nesse caminho que, obrigatoriamente, eles vão ter que trilhar, né? Ela vai ter que trilhar, né? Então, bom, primeiro, quando a gente fala voltando para aquele pilar de expansível, algo que me chama muita atenção e eu acho que é um assunto extremamente importante que tem que ser discutido, não sei se a palavra correta é homogeneidade, tá bom? Ou talvez simplesmente um padrão, né? Mas a gente acabou de falar que ter uma equipe qualificada é extremamente importante. E, no geral, não significa que é ruim, ok? Mas, no geral, você entra numa indústria e você vê uma série de fornecedores. Consequentemente, fica mais complicado para você fazer a gestão desse conhecimento, né? O primeiro ponto que eu aponto aqui é que, por exemplo, trabalhando com uma solução como a nossa, né, da Rockwell, que tem a mesma plataforma para o desenvolvimento de um processo, de um equipamento, ou da rastreabilidade, como a gente está dizendo. Quando a gente trabalha em cima da mesma plataforma, é muito mais fácil para você pegar e fazer a gestão desse conhecimento. Por quê? Todo mundo está na mesma página. Você não tem o operador 1 que entende do fornecedor A, o operador 2, o manutentor 2 que entende do PLC-X, e mais uns 5, 6 que entendem de Rockwell. Não, você deixa o conhecimento homogêneo, né? Além do ponto de trabalhar com soluções abertas e também aproveitando a infraestrutura que o cliente já tem. Lembra que você comentou, Ronaldo? Falou, poxa, investimento, né? A pessoa fala do valor, fala que é caro, o valor do CAPEX, né? Poxa, recurso é finito, a gente sabe. Então, uma estratégia, acho que muito assertiva hoje que existe no mercado, e nós somos pioneiros nisso, né? A gente tem que se valorizar bastante, essa estratégia de estar utilizando uma rede extremamente comum hoje no chão de fábrica, que é a internet IP. Você não vai onerar tanto um projeto inicial, talvez, respondendo a sua pergunta de novo, utilizando uma infraestrutura que já esteja lá. Mas, claro, pensando em como adequá-la às necessidades futuras e talvez já começar com um projeto que você vá investindo de acordo com o momento ali naquele projeto, plano diretor ou o que seja. E hoje, por exemplo, quando a gente fala em eliminar papel, hoje nós somos líderes nisso, né? Nós temos, por exemplo, uma solução chamada PharmaSuite, onde a gente vai eliminar todo o papel da operação, a gente vai literalmente digitalizar as receitas, digitalizar as ordens de produção, as OPs, né? E a gente vai se integrar com sistemas e softwares de terceiros, e a gente vai conseguir levar essa informação até o C-level da empresa, para que ele possa talvez tomar decisões, ou como a Silvia disse, né? Se não está correto, não adianta continuar. Tem que parar o que está acontecendo ali. Ok? Pois não. Você tocou num assunto interessante, inclusive surgiu uma dúvida de um participante aqui, o Rogério, sobre isso, né? Ele comenta Ótimo. que a indústria farmacêutica, ela tem uma realidade muito específica e existem muitos sistemas fechados, sistemas proprietários nessas indústrias, né? Então, você acaba ficando muito dependente de alguns fabricantes. E ele quer saber o que o pessoal precisa fazer para fugir dessas armadilhas aí, né? Como se preparar para não, enfim,
sair desses sistemas e não estar comprando outros que possam ter as mesmas características, enfim, ser tudo um sistema fechado. Só um novo sistema, mas que não vai agregar muita coisa nesse sentido. Isso é ótimo. Eu me esqueci o nome da pessoa. Quem é o meu nome dela? Rogério. Cara, o Rogério, a pergunta dele assim, é muito bacana, porque acho que parte fundamental do negócio, quando você vai comprar, pensando num sistema novo, ok? E para que você possa estar seguro e protegido contra esse tipo de, a gente chama de caixa preta, né? A gente que é mais velho, é a URS. Eu não, você. Eu deixo a barba crescer para o pessoal não achar que eu tenho 16 anos. Então é a URS, né? A URS é extremamente importante em qualquer compra de equipamentos ou soluções, em qualquer indústria, mas na indústria farmacêutica mais ainda. Um ponto que, quem sou eu para julgar, mas que eu talvez não concordo, essa é a minha opinião, tá? E eu vejo que por boas práticas, a grande maioria dos meus colegas também não concorda, é um processo de compra de um equipamento, de um sistema, de um software que seja, pela a equipe de compras, pelo departamento de compras. Então, qualidade, engenharia, né, a própria equipe de manutentores sempre tem que estar envolvidos nesse processo para que eles possam montar um requerimento de usuário para garantir que o que chegue na indústria chegue pronto para o futuro, a prova do futuro, que seja uma tecnologia aberta, que esteja já dentro de um padrão que não vai onerar, não sei nem se essa é a palavra correta, para, por exemplo, você ter que trocar todos os switches da sua empresa, um exemplo aqui bem simples, para que você possa colocar um equipamento para se comunicar. Né? Pensando nos equipamentos antigos, eu estou até conversando com uma indústria de São Paulo agora, uma indústria grande de São Paulo. Você vê, existem alguns equipamentos dentro dessa indústria e estão ilhados, não estão se comunicando ainda, ok? Mas tem a possibilidade de levar ali, ou por Wi-Fi, ou um ponto de comunicação, para que a gente possa coletar alguns dados, né? E aí entra no seguinte ponto, você fala, poxa, você não falou que é caixa preta? É, caixa preta. Porém, esses equipamentos geram, por exemplo, alguns PDFs, relatórios, trilhas de editoria, né? E uma ferramenta de backup, por exemplo, uma ferramenta de recuperação de desastres, pode ir até um equipamento que muitas vezes é uma caixa preta, só literalmente ir lá, retirar o arquivo que você precisa, juntar tudo em cima de uma plataforma e apresentar algo de nível gerencial. Então, são dois pontos aí. Primeiro, comunica de alguma forma? Sim. Ok. Vamos ver como é que a gente chega até ele. Não comunica, mas ele providencia ali numa estação de trabalho, num desktop, num micro, alguns arquivos. Eu vou até lá e pego isso. Então, essa dúvida é muito comum, tá, na indústria. Porque tem muito equipamento antigo. E completando aqui, Diego, o Edgar Santana, ele comenta aqui que o problema é quando a URS vem cheia de buracos, né? Ele ainda coloca entre parênteses os buracos. Que aí, enfim, é aquela falta de informação, aquela preparação do documento ali, que talvez não foi conforme deveria ter sido feita, né, Silvia? Você já se deparou com situações assim? Sim, com certeza. Fazer uma URS, gente, é difícil, viu? Então, o que acontece? A empresa ela está acostumada e ela conhece os processos fabris para fabricar medicamentos. Quando chega no momento em que ela tem que construir uma URS para fazer um MES, né, que é o Manufacturing Execution System, que é justamente o PharmaSuite, aí que o Diego comentou, ou que seja uma URS para fazer um sistema de serialização e rastreabilidade, poxa, ele não está todo dia ligado, né? Não é o dia a dia, né? Ele não é o dia a dia dele, então acaba sendo sofrido. E aí eu queria dar algumas dicas rápidas aqui para fazer. Então, utilize os próprios fornecedores, eles dão muita informação interessante. Então, quando o Diego está fazendo aqui uma apresentação, por exemplo, que ele está dizendo assim, Open Internet, puxa, isso é um ponto interessante, em tecnologia aberta, você lembra de colocar na sua URS. Então, converse bastante com o mercado, veja o que cada um tem de bom, e aquilo que é bom para você, você coloca no URS, isso é uma boa alternativa. Tá? E aí você também garante que você está comprando tecnologia disponível no mercado. Esse é um outro detalhe. E aí, voltando só um pontinho,
que o Diego falou aí sobre uma ferramenta que pega o relatório, né? Eu achei muito legal essa ideia. E eu já vi clientes também colocando sensores à parte, só para monitorar, claro, calibrados, estudados no lugar correto, para pegar a medição correta, tudo, mas pegar sensores e levar isso para um PLC central de monitoramento, alguma coisa do tipo, já que ele não consegue conversar com a máquina. E aí focar nos parâmetros, nos CPPs que a gente falou, né? São os parâmetros que vão impactar na qualidade do produto. Não precisa monitorar tudo muitas vezes, né? Meia dúzia de entradas que você tem ali, né? De dados que você está coletando do processo, pode ser suficiente para você cobrir os principais pontos daquele sistema. Eu já vi cliente fazendo isso também, achei interessante. Então, só para dividir algumas possibilidades aqui, né? Eu vi que a pergunta do Rogério também está relacionada a como fazer isso, está tudo ilhado. Eu ainda acho que tem solução. Não é porque está ilhado que tem que trocar todos os equipamentos. A gente tem que fazer um estudo, né? Chamar o pessoal da suporte, da Rockwell, para poder ver o que dá para fazer cuidando do dinheiro da empresa, né? Um investimento, porque às vezes a máquina ainda está boa, né? Nem sempre ela está no ponto de trocar. É verdade. Exato. Ô, Diego, desculpa interromper a apresentação, eu vou aproveitar o momento aqui que eu já comecei as perguntas. Tem uma pergunta aqui também do Fernando, que ele nos diz aqui, ó. Quais os controles para uma linha de cartonagem para um completo atendimento aos requisitos de checagem online de acordo com a RDC 301? Esse aí acho que é para você, né, Silvia? É Silvia, né, Silvia? Quer que eu repita a pergunta? Só que falhou aqui um pouquinho para mim, porque entrou uma ligação de um chat e eu acabei não ouvindo. Me perdoe, repete para mim. Quais os controles para uma linha de cartonagem para um completo atendimento ao requisito de checagem online de acordo com a RDC 301? Ah, tá. A parte de cartonagem, ela está relacionada com sistema de visão e sistema de pesagem. Está muito relacionada com isso. Então, se você combinar alguns pontos de checagem visual e de peso, você garante o sucesso aí, né? Porque você garante que é o certo que está sendo embalado e mais que está tudo embalado junto no cartucho final. Basicamente é isso. E o que eu tenho visto também é o pessoal combinar isso com os equipamentos de serialização já, porque muitas vezes você tem que abrir a linha e colocar a serialização logo depois da check waiter, por exemplo, né? Que é o verificador de peso. Eu não sei se eu respondi, se eu não respondi, a gente pode marcar uma reunião com quem perguntou, para ver se a gente consegue ajudar de alguma forma. Se eu posso contribuir, Silvia, falando do dia a dia do pessoal, como você mesmo já chegou até a comentar aqui, os sistemas que eu vejo para atender a 301, que são, não sei se a palavra é básico ou essencial, mas um deles você comentou, presença e ausência no blister. Saber se o comprimido está quebrado. Microfissuras, saber se o alumínio que está chegando lá é o correto. Saber se a bula correta está entrando no cartucho correto, que é o tal do bula cartucho. E no final de tudo isso, talvez ainda seja necessário ter, por exemplo, lá um checador de peso dinâmico para garantir que é a minha última checagem, isso segue ou para a minha embalagem manual, ou isso segue, por exemplo, para a minha case packer, a minha encaixotadora, entendeu? E, assim, é um ótimo exemplo, até para assim, só fazendo um gancho, né? Dificilmente uma indústria nacional, né, uma indústria que esteja instalada no Brasil, e talvez fora do Brasil também, vai trocar a sua linha de embalagem para inserir um equipamento de rastreabilidade. É um negócio que não tem muito cabimento, né? Então, assim, a adequação ela é necessária. Então, hoje, se você está em ilhas, se você tem as suas linhas de embalagem, elas não estão conectadas, isso vai acabar logo, logo. Porque a rastreabilidade, a serialização, como a própria Silvia comentou, ela pode ser o primeiro passo. O Marçal também, o primeiro passo para a indústria 4.0. Uma coisa é certa, obrigatoriamente as suas linhas de embalagem passarão a estar conectadas, ok? Tem um outro ponto que também é certo, né? Tomem cuidado com sistemas que são a famosa caixa preta que a gente está conversando aqui agora. Esse é o típico exemplo que todo mundo vai passar por isso logo, logo. O que estão colocando na sua linha de embalagem? É um sistema completamente fechado, que você não tem acesso, que você não consegue, por exemplo,
que você vai se tornar um refém da indústria que está colocando ali, do fornecedor. Não, é uma solução aberta que o manutentor, a engenharia, né, a equipe de qualidade vai conseguir pegar e literalmente, né, garantir a disponibilidade sem ter que, por exemplo, aguardar um dia, às vezes, de viagem para o fornecedor chegar até lá e colocar a linha para funcionar. A rastreabilidade, ela tem um apelo social, ela é regulatória. O problema é se ela não for aplicada de forma correta, isso vai virar um gargalo. Se parou a serialização, parou, teoricamente, os medicamentos que vão para a rua. Então, assim, é um ponto que tem que ser tomado muito cuidado. De novo, né? A ORS é extremamente importante. Bom? E parte para facilitar a vida da indústria farmacêutica, parte das soluções que nós temos, e pensando hoje em tudo que é focado para Life Sciences, a ideia é que a gente trabalha já no mundo inteiro são com bibliotecas que já são documentadas, o que facilita muito o trabalho da Silvia depois para fazer a validação dos sistemas computadorizados. A gente não vai criar algo todo dia para colocar na indústria farmacêutica, né? A gente tem expertise e a gente tem soluções já renomadas que já estão totalmente documentadas, que vai facilitar todo o trabalho de validação e qualificação lá na frente. Então, para você sair do zero, colocar um equipamento, uma solução Rockwell, que tenha a solução Rockwell embarcada que seja, no comissionamento e na validação, vai diminuir muito esse esforço. E a Silvia sabe do que eu estou falando. Quando você pega algo que você não consegue validar, olha, tira o sono de qualquer um. Imagina que você investiu no equipamento, mas você não pode utilizar. Não tem cabimento. Sim. Quer comentar, Silvia? Fica mais barato validar quando o fornecedor já preparou o máximo possível para encaixar aquele produto dentro da farma. Exato. Eu tenho o hábito de falar para alguns colegas que a Rockwell, há 130 anos atrás, quando ela não faturava como hoje lá mais de 6 bilhões de dólares, ela foi uma empresa pequena. Há 130 anos atrás. Né? Então, não significa que uma empresa pequena, uma empresa que está começando agora, né, que ela seja ruim. Ela pode ser um, entre aspas, oportunista positivo, que está aprendendo a trabalhar na indústria farmacêutica, que tem um custo extremamente baixo, e que daqui a 130 anos ela vai estar aqui ainda, e, poxa, bacana, ela deu certo. A questão é, da época da Rockwell para hoje, quantas indústrias como a Rockwell sobreviveram? Acho que esse é o ponto. É verdade. E, novamente, né? Capacitar, pessoal. Capacitação, agora até nesse mundo digital, isso virou um ponto assim básico, essencial, algo do dia a dia, né? Então, aproveita a digitalização para que você consiga reter o conhecimento. Quando a gente pensa, por exemplo, no turnover de uma indústria farmacêutica, Silvia, não sei se você tem essa informação, mas eu acho que ali na parte de produção, onde está o conhecimento técnico para fazer aquilo rodar no dia a dia e colocar medicamento na rua, chega em alguns casos em 31%. A rotatividade dos funcionários é muito grande. E toda vez que entra alguém, você treina e ele vai embora, você não perdeu só uma pessoa, um profissional, você perdeu conhecimento também. Aí cai naquela velha história de ter aquele equipamento, aquela linha, que numa empresa que tem, sei lá, 300 funcionários, 4 pessoas estão habilitadas para mexer. 4 pessoas sabem trabalhar naquele equipamento, naquele processo. Isso custa caro. Então, acho que não tem como vincular algo positivo com o que a gente está passando com o Covid, tá? Mas se a gente consegue pelo menos extrair uma lição de tudo isso, a Silvia comentou isso também no começo, né? Você entende hoje o poder da automação, o poder da digitalização, quando o seu profissional está tendo que ficar na casa dele isolado e você não tem ninguém para operar aquele equipamento? Ou que você não tem o último backup daquele controlador que queimou, deu problema, e está no backup, e está dentro do notebook daquela pessoa que ou ela saiu há um tempão atrás, ou que ele está isolado agora. O que você faz? Você tem que digitalizar isso. Você tem que ter uma ferramenta de recuperação de desastre, backup automático. E tudo isso automaticamente vai reduzir o custo de treinamento. É digitalização de conhecimentos. A gente está conversando com algumas indústrias farmacêuticas do Brasil para digitalizar as SOPs, Silvia. Os POPs que tem lá, que você tem lá uma pessoa, meia dúzia de pessoas que sabem fazer aquele procedimento,
vai virar Não algo... tem tempo, né? Exato. Vai virar algo como se estivesse como o que a gente está vendo aqui do lado. Deixa eu comentar uma coisa com vocês sobre isso. Gente, vocês não Claro. sabem como faz falta finalizar os procedimentos após os testes para liberar uma linha para poder produzir. Porque a empresa, ela às vezes contrata uma empresa como nós para fazer a validação. E na cabeça dela, bom, já contratei, depois da validação a gente já opera. Mas aí tem os procedimentos para serem feitos, né? E aí tem que treinar os operadores e tal. Enquanto não faz isso, a gente não pode liberar a linha, porque ele é um no-go, né? Que a gente chama. Nós não podemos entregar um sistema computadorizado sem treinamento para ser operado. Isso dá uma não conformidade fácil de ser detectada pela Anvisa. E aí, quando você tem ferramentas assim, que você consegue, numa explicação, filmar, usar, talvez realidade aumentada, que eu acho que é isso que o Diego quer comentar. Traçar um caminho de passo a passo para a pessoa não errar naquele procedimento. Sim, é muito mais fácil do que escrever, muito mais rápido. Exato. Claro que precisa validar esse sistema, levantar os riscos, ter certeza que o arquivo, a última versão correta e aprovada está disponível para o treinamento. Claro, não estou falando para sair usando de maneira indiscriminada, mas existem ferramentas para agilizar. Acho que essa que é a mensagem. Tá, eu queria aproveitar o momento, desculpa interromper vocês dois aí, para introduzir duas perguntas. Ótimo. Elas eu acho que direcionado mais a Silvia e a Gabriela perguntam para a gente o seguinte: a rastreabilidade aplica-se somente para os lotes de produto acabado ou para as matérias-primas que vêm dos fornecedores? Esse projeto de serialização e rastreabilidade que a gente está falando do Data Matrix, né, que vai ser impresso nos cartuchos, é para produtos acabados. Exato. E para você, Diego, posso contribuir rapidinho aqui, Ronaldo? Por favor. Por Fica à favor, vontade. ele é Tá. especialista, o Diego é especialista em serialização e rastreabilidade. Gente, Quando- use esse menino. Então vamos... Hashtag fica a dica, use esse menino. A rastreabilidade, né? A rastreabilidade, ali pensando ali nos dois principais pontos, que é a serialização e a agregação, indo de encontro com a pergunta dela, Gabriela, é isso, Ronaldo? Gabriela, isso. Indo de encontro com a pergunta da Gabriela, a gente sempre vai pensar numa embalagem secundária, no geral é um cartucho, ok? E a serialização ela sempre vai iniciar na menor unidade vendável. Então, se a pessoa está colocando dentro de um display 100 blisters, mas ela só pode vender essa unidade por ela ser hospitalar, e essa é a menor unidade vendável que o hospital pode comprar em um distribuidor, ali vai estar a serialização. Se ele vende uma caixa com 100 cartuchos, as caixinhas de medicamento, e chega na farmácia, uma caixinha dessa pode ser vendida separadamente para mim, para você, para a Silvia, é essa caixinha, cartucho, representação, que vai receber algo que o Marçal comentou no começo, o tal do IUM, que é um identificador único de medicamentos, que é onde está também o que a Silvia acabou de comentar, que é ali o nosso código 2D, e em paralelo vai ter ali registro Anvisa, o próprio GTIM, data de validade, número serial. Ok? Ok. Pelo que eu entendi aí, então, vamos dizer assim, é o produto que chega na mão do consumidor final que tem que ter esse processo rastreado aí. Começa na linha de embalagem. Acho que esse resume, né, Silvio? Tá. Isso. Na verdade, E o aí? objetivo principal desse projeto é evitar a falsificação de medicamentos. Então, por isso que ele começa Correto. dentro da indústria de medicamentos. Entendi. Correto. Ô, Diego, e tem uma pergunta aqui do Heitor, ele questiona o seguinte: quais tecnologias a ROC oferece na digitalização de ordens de processo que estejam interligados com as máquinas? Nossa, tem muita. Tem muita coisa. Vamos marcar um horário, então, para a gente conversar com o Heitor depois. Isso é. Heitor, eu tenho o hábito de dizer uma outra coisa. Não existe solução grande, solução pequena ou uma solução ruim. Existe solução mal aplicada. Então, essa parte de consultoria para entender qual é a sua real necessidade, para entender qual é o produto que se encaixa, a gente consegue te ajudar, ok? Mas de uma forma simples. A gente tem desde soluções de digitalização, como uma dessa que eu estou te mostrando aqui, que pode estar num tablet, que pode estar, por exemplo, num óculos de realidade aumentada, até um MES mesmo, para que você consiga retirar todo o papel
e fazer com que esse software, mas é um software no final do dia, tá? Ele esteja com todas as suas OPs digitalizadas, esteja comunicando com o equipamento e esteja gerando informações para você levar depois para uma próxima camada, ou talvez até na mesma camada mesmo, aplicando um conceito, por exemplo, de machine learning ou analytics, que é justamente o próximo slide. Então, não existe, assim, se hoje alguém te oferece um produto, eu diria que é meio que furada, sabe? Acho que tem que entender a sua aplicação, entender aonde você quer chegar e qual que é o seu objetivo de curto prazo. Aí a gente vai entender qual solução vai se encaixar aqui. São várias ramificações, talvez eu possa dizer. Como se fosse um Lego, você vai construindo de Exato. acordo com a necessidade, né? Exatamente, Silvia. Exatamente. E assim, tudo isso por quê? Porque a gente quer conectar os equipamentos. Por que que a rastreabilidade pode ser um primeiro passo para a indústria 4.0? Porque no final do dia, a gente tem uma série de recursos hoje disponíveis que podem ser utilizados a nosso favor. Então, por exemplo, uma inteligência artificial. Hoje a Rockwell, assim, hoje de manhã, pela manhã, a gente estava conversando com um cliente nosso, também da indústria de Life Science, que a gente tem um módulo, por exemplo, olha, quando que você imagina isso, Silvia? Eu, por exemplo, também. A gente tem um módulo, Silvia, de inteligência artificial que vai no rack de um controlador que fica dentro de uma encartuchadora, por exemplo. E ele fica ali realizando alguns modelos. Uhum. E não precisa de cientista de dados. O módulo é literalmente next, 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 finaliza. É algo extremamente simples. Então você vê, a gente tem desde uma solução, de novo, né, pensando em digitalização, que vai direto no controlador, até uma solução que pode olhar a planta inteira para um controle, por exemplo, de processo avançado, digitalizando tudo. Bacana. Eu gostaria de conhecer a solução aí com inteligência artificial. Precisa ver como vai. É bem bacana. Tá chegando perto, né? A inteligência artificial está chegando perto da nossa realidade, das nossas dores, né? Assim que eu vejo. Além de estar chegando perto das nossas dores, eu acho que vai ser talvez um próximo desafio para a indústria de life science, porque você vê, quando eu falei de inteligência artificial, logo levantou, acho que uma luz na sua cabeça e falou, opa, peraí, mas como eu valido isso? Né? Sim. No final do dia, talvez ainda precise de alguém ir lá e apertar o botão. Tudo bem, pode seguir. Né? Mas assim, tem solução para todo tipo. E assim, estamos falando que tudo vai estar conectado. Tudo vai estar se comunicando. Algo básico, rastreabilidade novamente. Você vai abrir a porta da sua empresa para se comunicar com o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. O que te garante que você não vai ser atacado? Quais são os protocolos para recuperação de desastre, novamente? Ou arquitetura, certificados que você tem hoje dentro da sua empresa. Pensa nisso para rastreabilidade. Pergunta para o seu fornecedor se a arquitetura dele é certificada com base em algumas normas relacionadas à cibersegurança, porque isso vai estar conectado. E se isso parar, se, por exemplo, como aconteceu o mês passado, se quem pesquisar aí cyberataque no mês passado, vai ver que teve uma grande indústria de life sciences que fica em São Paulo que foi atacada. O que te garante que você tem um plano de recuperação ou que você tenha um plano de atualização, por exemplo, de patches de segurança, um plano para que garanta que, no mínimo, você tenha uma solução para detecção de ameaças. Rastreabilidade, eu vejo que o pessoal tem muitas soluções boas. Tem vários fornecedores consagrados, como a Rockwell, por exemplo, também é um deles. Porém, pouquíssimos se preocupam com um tema que hoje já é tão básico para nós, que é cibersegurança. O cara ir lá, espetar um pendrive, colocar um vírus e parar a planta dele. Já aconteceu. Pessoal, eu acho que essa era a mensagem que eu queria passar. De novo, eu fiquei um pouquinho até confuso aqui com o tempo, que acabou que atrasou um pouquinho, depois eu tentei falar um pouquinho mais rápido. Não sei mais quanto tempo que a gente tem. Da minha parte, era isso que eu queria apresentar. Não temos. A gente estourou já. Na verdade, nós já estouramos o tempo aí, o assunto se estendeu, mas eu acho que foi muito bom, deu para tirar dúvidas de algumas pessoas aqui. A gente sabe que em uma tarde, assim, em um webinar, é difícil a gente esclarecer tudo, então
Por isso a gente se coloca à disposição aí dos participantes e demais pessoas. Esse webinar está sendo gravado, vai ficar no canal do YouTube da Suporte. Quem quiser assistir, rever, tirar dúvida, né? Fiquem à vontade aí. Eu queria agradecer aí a Silvia, ao Diego, ao Marçal, que não está mais presente, mas que contribuiu bastante com o nosso evento, né? E desejar aí um bom restante de semana a todos aí. Obrigada a você pelo convite. Novamente. Até mais. Até mais. Obrigada, Ronaldo, pelo convite. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Diego. Até mais. Tchau, até mais. É.